Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do deputado Coronel Adailton. Esse é o momento de você conhecer o Adailton, porque a gente está tão acostumado a ver o coronel que presta continência, sempre ali muito sério na Assembleia Legislativa, brigando por nós, defendendo o povo. Agora é o momento de descontração. E hoje, no nosso primeiro podcast, nós vamos tratar de um tema polêmico, um tema que infelizmente está enraizado na humanidade, que é a violência contra a mulher. Nós temos duas convidadas muito especiais. Uma é a mulher que sofreu a violência e que ainda sofre as consequências dessa violência, e a outra é a Eliana Pires, e a outra é a Lidiane Louise, psicanalista, uma pessoa assim. Seguem as redes sociais dela para vocês poderem entender e aprender mais sobre os conselhos, sobre tudo que ela aborda ali. Então vamos começar com o Coronel Adailton, o Adailton dando um oi para vocês. Olá, minha querida gente, muito obrigado pelo acompanhamento aí desta nossa edição do podcast, nosso primeiro podcast. Obrigado, Camila, obrigado, doutora Lidiane. Obrigado, Eliane, obrigado pela presença de vocês aqui. Muito abrilhantam esse projeto para a gente tratar de assunto que realmente, conforme a Camila falou, de grande relevância e hoje ainda, infelizmente, ainda serve de tabu. Muita gente foge do assunto que é extremamente necessário ser discutido, ser analisado e a gente chegar a bom termo nessa questão que violência contra qualquer ser humano nós não podemos aceitar. Contra a mulher, menos ainda. É verdade. Então nós vamos abordar as causas e as consequências. Então eu vou começar com a Lidiane. Lidiane, qual a explicação, se é que tem uma explicação para o comportamento de um homem que agride? Qual é a causa? Como é que isso tudo começa? Qual é a causa disso tudo? E quando é que a mulher precisa ficar atenta? Olha, esse é um sinal de que vai dar tudo errado, vai dar ruim. Então, as causas, elas abrangem muito, né? Mas assim, sendo bem específica, eles dão sinais o tempo todo, né? E nunca começa com uma agressão física imediata, são sutis. É bem devagarzinho, é dando uma opinião não pedida, privando você de seus desejos, das suas vontades, mas é algo bem sutil, até ele chegar numa agressão física de fato, né? Antes é o psicológico. Liana, como é que começou isso na sua vida? Você teve um casamento de 14 anos, hoje você está livre, amém, glória a Deus, mas até se libertar disso foi um processo muito sofrido. Quando é que começou, com quanto tempo de relacionamento esses sinais começaram a servir de alerta para você? Camila, os sinais hoje, olhando para trás, era desde a época do namoro. Desde o namoro já era aquele abuso psicológico, já acontecia. A doutora mencionou. Exatamente. Uma roupa, não, mas você não vai ali te privando de amizades, família, inclusive, né? Porque no caso é sua rede de apoio. O jeito que você ri alto, porque eu tenho uma gargalhada muito alta. Então, assim, pra que você tá rindo alto? É sempre discriminatório, né? Isso. Desqualificatório. O jeito que eu me vestia, eu sempre fui uma pessoa, assim, de me vestir de uma maneira, assim, mais... de roupas mais baratas, coisas mais assim acessíveis. Eu nunca fui de uma pessoa de gastar muito dinheiro com roupa. Então eu começava a falar também do jeito das roupas que eu vestia. Nossa, mas você vai vestida assim? Nossa, mas essa roupa tá tão... Te conheceu assim, né? Me conheceu assim. Então assim, desde o namoro. Mas a agressão física, a primeira vez que aconteceu foi quando a minha menina tinha 3 meses. A primeira filha. Eu fui a um casamento com ele. E ela era bebezinha, minha avó até já faleceu. Nesse casamento, minha avó pediu pra ficar com ela no colo. E aí ela ficou com a Júlia no colo por um tempo, sabe? Aí ele começou, pega a Júlia. Aí eu, como é que eu tiro ela do colo da minha avó? Ela tá dormindo, minha avó tava apaixonada nela naquele momento. E ele começou a ficar bravo. Aí no final do casamento, eu fui lá, peguei, levei ela embora. Chegou em casa, foi uma briga terrível e ele me sacudiu. Muito forte, eu fiquei com os 2 braços com marcas dos dedos dele, com ela no meu colo, ele me sacudiu com ela no colo. A pior parte, né? Aí foi quando eu saí, eu já nessa noite, eu peguei ela e saí debaixo de chuva de casa e fui pra casa da minha mãe, debaixo de chuva, à noite.
Só que eu sempre fui evangélica. Na época eu era pastora da Fonte da Vida, na igreja que eu Aí vem frequento aquele até peso, hoje. né, O Olívia, peso. que a sociedade, que a própria religiosidade impõe. Não, o casamento é um só, você tem que viver fadado a um casamento que seja fracassado, que seja violento, nananana. Coronel, o que faz com os cabras desse? Como coronel, o que o senhor faz? O que faz com os cabras Mas desse, aqui coronel? eu tenho que ser coronel ou Dailton? Não, agora eu tô perguntando como coronel, porque como coronel ó, sangue no olho. Olha, o nosso trabalho enquanto segurança pública, operador de segurança pública, é muito claro. Nós falamos até agora há pouco com a Leidiane, com a doutora Leidiane e também com a Eliana, e eu quero aqui aproveitar, Camila, antes da gente falar de o que fazer, é agradecer a vontade, a coragem da Eliana Sim. de estar aqui. E não apenas estar aqui, Eliana, é muito importante contar a sua história, porque muitas pessoas vivenciam o que você vivenciou. Com certeza absoluta. O doutor acabou de dizer, os sinais são muito sutis. Você hoje que conhece, sabe que esses sinais começaram no período de namoro, mas naquela época com certeza você não saberia. Senão não aguardaria tanto tempo. Não. A lógica é essa. Então, eu quero muito te agradecer pela oportunidade da gente te conhecer diretamente e conhecer a sua história, que é a história que possivelmente vivenciam várias outras mulheres, não apenas em Goiás, mas no Brasil e pelo mundo afora, e que às vezes falta essa coragem, falta orientação para chegar a esse ponto. Eu, enquanto segurança pública, eu preciso dizer que qualquer violência tem que ser combatida, qualquer tipo de violência. Essa daí muito mais ainda. Então a gente atua muito nesse campo. Eu servi a Polícia Militar durante mais de 32 anos, sou coronel da Polícia Militar, hoje estou deputado estadual. E nessa qualidade temos trabalhado muito em prol de ajudar a combater qualquer tipo de violência. Mas eu tenho um foco muito forte na violência contra a mulher. Não por ser vulnerável, não por ser sexo frágil, muito pelo contrário. Vocês são muito fortes em aguentar o que aguentam, em suportar dupla, tripla carga de trabalho e muito mais ainda. Só de parir, coronel. Olha que eu tenho uma em casa mulher que conseguir parir já pariu é uma guerreira. 2 vezes em parto natural. Olha aí, graças a Deus me guerreira. deu 2 filhos maravilhosos. Hoje já temos 2 netinhas e já vamos para 32 anos de Olha casado. aí. E nunca houve qualquer tipo de agressão lá em casa. Até porque eu penso que Nem um empurrãozinho, coronel. nunca, jamais. E se tiver de partir para isso, eu acho que chegou o momento, é o sinal que chegou o momento de acabar tudo. Doutora Leidiane, posso anunciar, doutora Leidiane? Vai casar amanhã, ela não pode ouvir nada de contrário a isso. Parabéns pela decisão. Eu que estou indo para 33 anos de casado e não tem nada melhor do que um bom relacionamento a 2. E a gente precisa muito se respeitar, conhecer um ao outro e entender que nós todos, ser humano, tem qualidades e tem defeitos. A gente tem que aproveitar muito bem a qualidade do outro e tentar dirimir os defeitos. Vamos compartilhar isso, vamos tentar resolver. Então, muito obrigado pela presença e a segurança pública estará sempre à disposição. Aqui em Anápolis, nós tínhamos a Patrulha Maria da Penha. Nós criamos em nível de estado um projeto meu na Assembleia, graças a Deus, o governador Ronaldo Caiado já sancionou, é lei, a criação do Batalhão Maria da Penha. E eu preciso explicar o que é o Batalhão Maria da Penha, porque as pessoas às vezes não conhecem o que é isso. Nós criamos uma unidade em nível estadual, que ela distribui policiais masculinos e femininos, porque as nossas viaturas são compostas de forma híbrida, os policiais masculinos e as femininas juntos, é claro, porque são assuntos tão intrínsecos, tão inerentes à mulher, que nós temos que ter uma policial feminina nessa viatura para ajudar a ter um entendimento de como aconteceu esse fato e conseguir cumprir as medidas protetivas e outras atribuições do Batalhão Maria da Penha. Mas o nosso interesse, o nosso foco absoluto é implementar cada vez mais essa unidade para que ela seja, daqui a pouco, um comando Maria da Penha, que tem atuação em todos os municípios do estado, nos nossos 246 municípios. Hoje estamos apenas nos maiores, mas nós queremos muito expandir a atuação desse batalhão para que o ideal seria que não houvesse nenhum tipo de violência contra a mulher nem contra qualquer pessoa. Mas nós temos que entender que seres humanos são falhos e que isso existe. Então, o que a gente precisa fazer é prevenir cada vez mais e a Polícia Militar está aí para isso. Quando chega nesse ponto, como é sutil, ele já vem trabalhando nisso aos poucos, né, no dia a dia, bem sutilzinho. Quando chega nesse ponto dele falar tão explícito, vocês já estão dentro de uma gaiola, a gaiola está aberta e vocês não têm força de sair dessa gaiola. Por quê? Já não tem autoestima,
inseguras, Não. Eu me medo. sentia a mulher mais feia do mundo. Ah. Eu falava assim, ninguém vai olhar pra mim. Olha, eu me sentindo muito... Lidiane. Eu me Na verdade, sentia. cria-se uma dependência. Sim, E Sim, são vários é tipos de dependente, dependência, gente, né? é Essa aí é uma Olha dependência mesmo. psicológica, mas são vários tipos. Lid, eu falava assim, vou morrer sozinho. Meu maior sonho era ser mãe. Eu falei, pronto, E agora eu aí? vou morrer sozinha. Eu prefiro ficar com o meu agressor do que eu morrer sozinha. Porque eu sozinha para a sociedade dá uma impressão de você não é boa o suficiente, você tem algum problema. A solidão é vista como algo ruim, né? E não é vista. A gente é melhor estar sozinho do que eu ter um parceiro do meu lado que me mata aos poucos. Ele não precisa tirar a minha vida pra eu estar morta. Eu tô morta dentro de um relacionamento. Sim. Porque eu já perdi os meus sonhos, minha vivacidade, minhas vontades, eu não sei quem eu sou, o que eu quero, perdi tudo. Então eu tô só sobrevivendo, mas vida eu não tenho. Tem muito a ver com o ditado popular, né, doutora? Antes só do que mal acompanhado. E é engraçado que os cidadãos, eles conseguem ter uma postura, né? Geralmente os cidadãos, para não dizer outra coisa, esses abençoados, eles passam uma imagem, né, tão perfeita para a sociedade, acima de Passa. qualquer suspeita, Lidiane. Onde os outros, né? Ana, gente, o dia que eu descobri que a Eliana não estava casada mais, foi o maior choque. Eu, como assim, pecadora? O que aconteceu? A Toma, religiosa, aquele casamento pecadora. lindo. Porque, tipo assim, Ele é tão bom pra Ele você. é tão bom. O casamento de vocês é tão lindo. Como assim? Porque vocês só postam histórias lindas. mas quem que posta As desgraceira, fotos são Lidiane? lindas. Me fala. E só Deus sabia o que eu passava dentro de casa. Então, assim, o abuso psicológico, ele tem mulher que vai morrer e não vai conseguir cura, né? E o pior ainda, né, doutor? É muito difícil ser identificado. Até pela própria vítima. Sim, Por pessoas que estão em volta, aí é praticamente impossível. Se a própria vítima não tiver orientação suficiente, não tiver um contato com pessoas do ramo, ela não consegue identificar. Para ela, tudo é normal. mas sabe o que acontece muito também, coronel? Tem a parte quando o agressor, ele vai afastando a vítima, a mulher, da rede de apoio, de As possibilidades, amigas, né? de família, né? Às vezes até as amigas cansam também. Então ela deixa de contar para as É amigas. Ela também vai se afastando por vergonha. É. Eu não vou mudar, eu não vou sair, eu não consigo. Então ela vai deixando de contar. Abafa É o onde caso, né? é onde ela perde essa rede de apoio dela, onde ela fica mais vulnerável ainda, né? Então, assim, para as amigas e tudo mais, eu sempre falo, não julga. Por que você não sai? Então, por que você tá nisso? Ele é um horrível e monstro e etc, né? A gente tem que continuar ali do lado, para quando ela tiver coragem, ela saber em quem ela pode buscar. Sim. E às vezes é imediato que ela vai precisar, né? Essa é uma orientação, então, tem que ser passada para mais pessoas, né, doutor? Sim. Não sim. pode ficar num campo porque- tão restrito igual ela é hoje. É, porque o que acontece? Eu vejo muito disso, sem vergonha. Tá com ele por conta do dinheiro. E quando o cara não tem nem isso, né? Que o povo, não, é sem vergonha. Esse cara tem alguma coisa. Mas é tudo isso que a doutora tá falando. A gente vai ficando enraizada, a gente vai ficando ali amarrada. É medo de ficar sem, medo de não seguir, medo dos dedos que vão acusar, que vão apontar. E com relação à pergunta que eu havia feito, que acabou desviamos o foco, existe essa questão de violência psicológica, ela é pior do que a violência física? Eu acredito que toda violência dói muito. A física a gente trata. E o resultado é mais rápido, né? Claro, dependendo, né, do nível Sim, que foi. sim. Agora, a psicológica, como eu disse, é pro resto da vida. É terapia, é leitura, é você se aprender sobre si, se conhecer para poder se amar, voltar a se amar, né? Então é um processo que vai por muitos e muitos anos, né? A gente fica impregnada daquilo. Sim. Não pode dizer de cura, né? Então seria uma melhora. Isso. Um acompanhamento. A exemplo da Eliana. Então, teve o primeiro acesso de fúria, o primeiro sinal, peraí, a partir de agora vai ser pior, já mostrei que eu sou capaz de te bater. Uhum. E aí, qual foi o pior dia, assim, o pior momento que você assustou? Que você chegou a pensar que ia morrer, Eliana? Nesse dia que eu fiz o meu primeiro boletim de ocorrência, que foi depois que eu já havia separado em partes, né? Porque ele saiu de casa
porque ele apaixonou na mulher que ele tava tendo um caso. Não, fala rasgado. Ele traiu você. Sim, Se ele apaixonou, ele tinha um é- caso. Não, ele tinha uma mulher fora do casamento, né? Uhum. E aí eu tentando ainda empurrar o casamento com a barriga, Que né? a gente é ensinado a isso, né? E assim, você tem um certo medo pelos filhos, você é muito medo de tudo, porque assim, além do que ele fala mal de você, ele ainda te ameaça assim, olha, você não fala pra ninguém que eu tenho amante, porque eu vou falar aquilo que você me contou. Porque quando você ama uma pessoa, quando você tem um companheiro, você desabafa muitas coisas, muitas feridas, muitos problemas que você já passou, sentimentos, alguma briga que você teve com alguém da sua família, sabe? Aí você fala aquelas coisas assim, mais rasgadas que, nossa, eu fiquei com tanta raiva de fulano. E aí ele começa a usar isso contra você. Você não pode falar nada pra ninguém que eu te traí, porque senão fulano vai saber o que você acha dele. E você vai guardando. Então ele saiu de casa por causa dessa mulher. Eu nunca falei pra ninguém que ele tinha uma amante. Né? Não, ele foi embora, não quer mais ficar comigo, eu vou fazer o quê, né? Então, foi um livramento de Deus pra minha vida. Hoje eu vejo que foi porque ele não ia sair de casa. Ele saiu de casa e depois de 9 meses que ele já tinha saído... Eliana, deixa eu fazer Tá um bom. parêntese. Segura aí. Tá segura bom. aí. Qual a chance desse cara melhorar ou dele ser dessa atual, que é atual, ele tá com a atual, que era amante atual, Até hoje. de ela ser a próxima vítima, doutora? 99,9%. E eu falei pra ela. Quando eu descobri quem era ela. Eu passei mensagem pra ela. Porque assim, ele é também manipulador, Eu falei né? pra ela, você é a próxima. E chega a ser até perverso, né? Pelas ameaças. E aí, como é que foi essa... Ele saiu de casa. Ficou tranquilo. Esses 9 meses, ele ia muito pouco lá em casa, mas ele entrava a porta dentro pra ver as meninas. Eu fui levando assim de boa porque eu sabia do que ele era capaz. Então assim, eu já não bati de frente com ele. Tipo, ó, não é pra entrar aqui, você saiu de casa. Eu não tinha essa coragem. Eu tenho medo dele já até tinha hoje. medo, né? O medo já existia. Eu tenho medo dele até hoje, Camila. Sabe, agora ele não tá mais preso. Eu tenho medo de sair com o carro com o vidro aberto. Minhas portas são trancadas e eu verifico se tá trancada toda hora. As meninas são sempre no cinto. Tá vendo as marcas? Porque assim, eu tenho medo. Sempre que eu vou sair do condomínio, eu moro dentro do condomínio fechado, não porque eu tenho condição, porque minha mãe deixou eu morar lá, porque da minha casa ele me expulsou. Mas as meninas, minha casa tá fechada. Eu não moro mais na mora minha ninguém casa. lá. Não, acho que não. Ele falou que não era pra mim morar lá mais porque eu estava no outro relacionamento. Então eu moro nesse condomínio Ou fechado. seja, ele Eu só podia, saio- ele podia um novo relacionamento. Eu só saio se eu Ela olhar não. as câmeras e eu ver que não tem ninguém lá fora. Então continua presente a agressão. Querendo ou não, ela continua presente. Porque Ele só saiu esse de medo, casa. né, doutora, já caracteriza. Sim. Ele saiu de casa, por 9 meses eu tive um pouco de paz. Ele entrava a porta dentro pra ver as meninas. Às vezes ele falava, ó, hoje eu vou sair com elas, eu vou no Parque Piranga. Pegava as meninas, ia, dava uma volta, voltava. Nunca pegou pra dormir nesse período. Só muito esporádico. E também não me dava dinheiro pra nada. Ele fazia compras de supermercado e deixava lá em casa. Controlador, né? Por Deus, eu não queria problema com esse homem, porque eu sempre soube do que ele era capaz. Então eu não fui atrás de nada nesse período. Só fui atrás do advogado para poder fazer a separação direitinho. Quando ele descobriu que eu estava num novo relacionamento, foi quando ele entrou lá dentro de casa e me bateu. Na sua casa que você essa vive- vez, que era a que sua era casa minha de casa direito. ainda, Sim. isso. Minha casa e dele também, Sim. né? Porque a casa não é só minha, mas também não é só dele. Sim. Aí ele entrou e me bateu. Nesse dia, eu não morri, porque as meninas saíram gritando no portão, batendo no portão dos vizinhos, pedindo socorro, que ele vai matar a minha mãe. Como ele te agrediu? Ele me pegou pelo pescoço, ele me batia na cara, me derrubou várias vezes, e me segurando pelo pescoço, ele falava assim, eu vou te matar. Sabe, eu sempre tive muito medo de morrer nova, porque a gente é mãe, eu morro de medo de deixar minhas filhas sem eu criar elas. É natural. E ele sempre soube dos meus medos. E ele falava assim, olha, você tem muito medo de morrer nova, né? Eu vou te matar queimada. Eu vou tacar fogo em você. Absurdo. Eu vou te matar. Então, nesse dia, ele quebrou meu celular. Porque quando ele tava... Por algum motivo, o Raikaf ligou na hora, enquanto ele estava me agredindo. Raikaf é o atual É o meu esposo. atual hoje. E ele viu o nome dele, ele já sabia quem que era. Ele quebrou meu celular, ele moeu meu celular. E me deixou toda esfolada, né?
Obrigada. Desculpa. Nesse dia aí foi o primeiro boletim de ocorrência. Aí ligaram pra minha mãe, né? Ele não me matou porque os vizinhos saíram tudo no portão, as meninas gritando que nem louca na rua, batendo no portão dos vizinhos, tudo. Ele vai matar minha mãe, ele vai matar minha mãe. E aí ele saiu lá de casa e depois desse dia minha vida só ladeira abaixo com ele. Depois ele pulou o muro lá de casa, pegou todas as minhas roupas e sapatos. Eu tenho tudo filmado, eu tenho tudo fotografado. Depois, aí eu tive que sair da casa, porque eu não tinha mais segurança lá. Mas isso tudo já está na justiça, Já. está tudo legalizado. Ou seja, Foi tudo todos os tipos de violência. Violência psicológica, física, moral, patrimonial. Acho que a única que não está entrando aí é sexual, até onde a gente sabe, né? Nunca te forçou a nada. Mas fora isso, o estrago... Não é fácil. É porque a violência, às vezes, a gente foca muito na questão do relacionamento, mas tem a questão familiar. Tem também. Mãe, pai, né? Filhos e filhas. Filhos e filhas, tem todo uma questão. Agora, em relação ao agressor, se a gente... mas é porque teve uma infância assim... mas aí a gente, se for justificar, né, o passado, se for justificar o comportamento... O que é? O cara tem que fazer um tratamento, tem que tomar um remédio incontrolado, o cara tem que apanhar pra aprender, a gente tem que andar armado, dar uns tiros pra cima, né? Que seja... Nem que seja pra cima. Na verdade, essa questão de entender, ele teria que querer e procurar ajuda, né? No caso da lei, cumprir a lei mesmo. Não, vocês fiquem pasmos com o relato da minha família. Uma tia minha, irmã do meu pai, a única irmã mulher, foi assassinada pelo marido. Ela morava em Palmas, recebemos o telefonema e ele assassinou ela com requinte de crueldade. Tinha água no pulmão dela, o olho dela estava furado, ele aplicou veneno nela, a cachorrinha dela que lambeu o sangue morreu. Enfim, resumindo, ela tinha um filho com ele. O cara foi preso, a criança, que não é mais criança, é um jovem, mora aqui em Anápolis, com uma família... uma pessoa que inclusive é muito conhecida nas redes sociais, e para ele, a família disse que ela suicidou. E a gente tem o laudo do IML, a gente tem todo o processo, tem tudo ali, porque ele foi preso, ele foi condenado. Então, assim, na cabeça dele, e o que me apavora, o que me causa angústia e ao mesmo tempo revolta, é que é uma mulher. A família não tem só homem, não, pra cobertar o que o cara fez. Aí a criança agora, que é um jovem, né, não tem a mãe, perdeu a mãe quando era criança, o pai morreu, ficou preso, cumpriu a pena, morreu, só não recordo se ele morreu dentro da cadeia ou se morreu fora, mas morreu. E na cabeça do menino foi plantado, doutora, que a mãe suicidou. Olha o nível de violência em todas as esferas. Violência dentro de um relacionamento e a família... fez um cerco em volta da criança, escondendo ali a realidade. Eu vejo hoje a família do meu ex, né? Que eu não gosto de falar nem meu ex, eu falo, quando eu vou referir, eu falo pai das meninas, porque meu ele não é mais nada. A família toda. Nossa, você não entende. A família toda acobertou tudo desde o começo, sabe? Quando eu tinha coragem de falar alguma coisa, eu não falava nada lá dentro de casa, pra minha família, porque eu não queria expor ele. Quando eu precisava desabafar, eu ia ou nos irmãos dele ou na mãe. E aí todo mundo até me dava razão na hora, ali assim, nossa, mas isso não pode acontecer. Mas virou as costas. Mas virou as costas, eu era a preguiçosa que não cuidava da casa. Gente, por Deus. Eu trabalho desde os meus 13 anos. E o que justifica isso, doutora? A família fazer isso, acobertar dessa forma. Por isso que a já justifica toda, não, a família hoje, eles defendem ele até da minha filha mais velha. Gente. Até a minha filha mais velha, ela é mais culpada do que o pai dela, que foi preso. Mas justifica muitas atitudes dele, né? Quem ele é como ser humano, como homem, né? Se é que a gente pode falar que é um homem, né? Que faz isso. Mas isso revela também, talvez, a maneira que ele foi criado, né? Se a família agora protege uma ação dessa natureza, protegeu desde criança ou orientou nesse caminho. Inconsequente, né? Eu faço o que eu quero, você, no caso, era um objeto, é meu, minha propriedade, e eu faço com você o que eu quero. Completamente sem limites.
Não tem limite, Acho porque que não eu foi tinha que ter posto. conhecido a doutora Lidiane pouco antes. Né? Ô, doutora Lidiane, vamos falar sobre consequências. Quais são as consequências dessas mulheres focando no relacionamento e abrindo um pouco, né, além do relacionamento, dessas agressões que na vida as pessoas podem viver, mas primeiro dentro de um relacionamento. Quais são as consequências disso e como tratar, como curar, tratar? Então, é como eu estava falando, né? Terapia é fundamental, porque na terapia você se escuta, né? E junto, né, com a terapeuta ou terapeuta, você vai estruturando o seu ego. Então, você vai vendo das suas possibilidades, que você é capaz de reconstruir você e a sua vida, né? Então, não acabou ali, né? Então, são novas oportunidades. Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele fala assim, não é o que me fizeram, é o que eu faço com aquilo que me fizeram. Então, te fizeram mal? Sim, mas o que você vai fazer com isso? Então, agora é sua responsabilidade. Você pega as rédeas da sua vida e você que vai conduzir. Uhum. Você fica livre. É difícil? Mas não é impossível. Coronel, o senhor conhece alguém? Já viu alguma situação assim de perto? Algum vizinho, algum amigo? Não precisa citar nomes, não. Sim, muitas. Já aconselhou? Já chegou a aconselhar? Sim, agora estou aprendendo mais com a doutora Lidiane por maneira de aconselhar. Mas é interessante dizer, e eu já disse isso aqui, já parabenizei a Eliana por estar aqui presente, pela coragem de estar aqui, mas também ela é um exemplo, ela está mostrando isso que a doutora acabou de falar, que há vida após esse relacionamento que não deu certo. E as pessoas precisam buscar isso. Então ela também aqui, além de tudo que nós já falamos, serve de exemplo para as pessoas que nos acompanham, para entenderem que há vida depois de um relacionamento ruim. A gente precisa ter a coragem de enfrentar essas situações. Existem profissionais capacitados para poderem encaminhar, para poderem voltar essa ideia de eu ainda continuo existindo. Empoderar, não é uma palavra que está sendo tão usada, principalmente em relação às mulheres, empoderar novamente essa mulher, colocar ela de volta nos trilhos e caminhar a vida que segue. Agora, é interessante dizer, e aí uma coisa que eu gostaria de ouvir da doutora Lidiane, nós estamos vendo aqui uma pessoa praticamente muito bem resolvida. A Eliane mostra muito claramente que ela é bem resolvida. Apesar dos seus medos, que eu considero até natural, mas bem resolvida. E as pessoas mais carentes, doutora, que não tem uma oportunidade, não tem a quem recorrer. Ela já disse que recorria à família do agressor, que num primeiro momento entendia, entre aspas, e depois julgava e condenava. E ela não levava isso nem para a família dela. E essas outras famílias mais, vamos dizer assim, menos, com menor poder aquisitivo, com menor poder de informação, que não tem condições de levar isso adiante. O Estado tem um caminho para isso, principalmente nesse campo da atuação da senhora? Olha, a psicanálise hoje, ela infelizmente ainda é muito elitizada, sim, né? Mas nos CAIs tem atendimento psicológico, né? Que eles podem estar assim procurando. Então tem profissional, sim, que acolhe. Mais básico, né? Sim, mas tem. Sim, tem. Então, num set terapêutico, você é livre para ser quem você é. Isso traz leveza, você não tem que nada, alívio, né? Você só é você, porque você nasceu para ser, né? E isso é muito bom, é libertador e é leve, né? E eu acho que você fica mais perto de você mesma, né? Do seu eu anterior. Você falando isso, eu lembrei da minha situação, porque assim, eu tinha que tomar cuidado com a roupa que eu ia sair no portão, né? Pra ir em qualquer lugar. Chinela havaiana jamais poderia sair do portão para fora. Pra mim, numa panificadora, eu tinha que trocar de roupa, tudo, colocar uma calça jeans, né, pra ir. Aí, hoje, eu consigo fazer mais isso. O dia que eu estou em casa, que eu tô com calça de pijama, com a minha chinela havaiana e com o meu cabelo de coque, eu falo, eu vou na panificadora, eu vou comprar meu pão desse jeito que eu estou. Gente, pra mim... É libertador. Ai, eu não tô nem aí pra ninguém que tá me olhando, desafio. sabe? Superei, venci na vida. Superei eu mesmo, com a minha calça de pijama larga, arrastando no chão, com minha chinelinha, com meu cabelo de coque, porque não deu tempo de lavar, porque agora eu ainda tenho mais uma bebê, que eu tô no outro relacionamento agora, eu tenho uma bebezinha de 5 meses. E tá tudo bem. Gente, isso é libertador. Isso é uma bênção na vida da gente. Você ter
A satisfação de você ser quem você é e de não se preocupar com o que os outros vão falar de você. A gente vai dentro disso que a gente está falando, Coronel, dessa questão de canais, de como que você vai, como que você se liberta disso tudo. Tem um projeto de lei que é do senhor, sobre a questão da divulgação, que obriga a divulgação do 180, porque antes a gente mal sabia, né? Tudo era 190. Qualquer coisa é 190, liga no 190, fica lá e não resolve nada, porque não é o canal. Então, teve um projeto de lei do deputado que obriga essa divulgação. O deputado fala pra gente sobre essa questão da divulgação do 180 e já pode emendar também no outro projeto que foi liberado dentro dos transportes coletivos e a previsão dos crimes de violência contra a mulher. Então, além de ter lá, olha, 180, você precisa ligar lá, ainda tem tipo a pena, ó, se você abusou sexualmente, se você humilhou, se você injuriou, tá, o crime, a pena, pá. Então, tudo mais esclarecido, né? Olha, como eu disse no início, a gente sempre trabalhou nessa linha e interessante dizer, eu fico muito contente com isso. Nós tivemos a minha primeira lei aprovada foi exatamente essa que foi citada aqui. Nós conseguimos expandir o Disque Violência contra a Mulher, o Disque Denúncia para combater a violência contra a mulher é o Disque 180, é um número nacional que todas as pessoas sabem e precisam saber mais ainda, e nós conseguimos expandir. Os condomínios fechados, sejam eles horizontais ou verticais, tinham uma certa comodidade em não aplicar essa lei dentro dos seus condomínios. Então, nós conseguimos expandir, obrigando que os condomínios sejam também dotados dessa... Não é porque a mulher mora dentro de um condomínio fechado que ela está livre da violência. Então, foi ampliado e hoje é necessário, é legal que os síndicos coloquem esse disque denúncia em lugares visíveis, o 180, para que as mulheres possam, na medida da necessidade, acionar. E de certa forma isso até inibe também o cabra, né? Pensa ele querer, eu penso assim, imagina, tá passando ali querendo dar um tapa pra mulher. 180, Atena, o recurso, ó, o que vai te acontecer? Pode até ser que não iniba, né? Mas pelo menos a visão é conscientizar. E também, às vezes, qualquer desavisado, uma pessoa que não esteja naquele momento lembrando o que é que eu tenho que fazer, está vendo uma agressão ou ouvindo uma agressão, ele está lá, está escrito para ele. O segurança do condomínio que está lá passando na sua moto, quase todos têm. Então ele olha e fala, opa, vou ligar no 180, está acontecendo um crime aqui. Porque ele não pode intervir diretamente, a não ser que seja uma coisa muito grave. Então ele aciona a polícia militar, aciona as forças de segurança para atuarem nesse caso. Além disso, a possibilidade de uma viatura chegar no momento de ocorrência e ter liberdade para acessar e adentrar. É injusto saber como que o agressor vai atender o telefone e autorizar, pode entrar, a viatura pode entrar, que eu estou agredindo minha mulher. Então ele não vai fazer isso nunca. Então tem a liberdade, a viatura chegou, está acontecendo um crime, isso é natural, o próprio Código Penal prevê isso, mas os condomínios fechados sempre têm as suas regras, cada um cria, o síndico cria a sua regra, às vezes foge da própria legislação estadual e federal. Então nós conseguimos deixar isso aí muito claro. Além disso, aprovamos também a determinação legal que os transportes coletivos públicos também tenham a necessidade de ter estampado em local visível as mesmas inscrições. O Disque Denúncia 180 da violência contra a mulher e também os artigos que mostram lá, os principais artigos que mostram, olha, se você cometer o crime de violência, seja ela sexual ou qualquer outro tipo, que nos coletivos acontece muito a violência sexual. Então tem lá a pena para a pessoa pensar 1, 2 vezes. Se ela está lá pensando em cometer um tipo de crime desse, ele vai pelo menos ver, opa, aqui eu não posso fazer isso. Sim, infelizmente acontece, aqui em Anápolis a gente ouve ainda de vez em quando situações dessa natureza, mas acontecendo, a repressão tem que ser feita na medida da necessidade. Então, eu fiquei muito satisfeito em ter como primeiro projeto de lei aprovado, a minha primeira lei aprovada nesse campo, do combate à violência contra a mulher. Segurança, né? Proporcionando mais segurança para a mulher. Bom, a gente está caminhando para o fim. Eliana, qual conselho você dá, em rápidas palavras, para mulheres que não conseguiram ainda sair desse agressor, se libertar e fugir desse cenário tão opressor? Que é difícil dar conselhos, Camila, mas assim, que a pessoa que estiver sofrendo esse abuso e que vê desde o começo que não pense que vai melhorar.
A primeira coisa, não vai melhorar. Sempre vai piorar. Ai, o meu amor por ele vai ser diferente. Não vai. Eles não mudam, eles são daquele jeito. E o primeiro sinal que a pessoa possa sair fora, caso ela já esteja num buraco como eu estive. Lá no fundo do poço e descobre que o fundo do poço tem porão, né, Eliana? Exatamente, Camila. Não chegou no fundo do poço, falou, acabou. Não, peraí que tem um porão do fundo do poço. Que peça socorro para a pessoa mais próxima que tiver. Porque a gente precisa de socorro. Quando a gente está lá embaixo, a gente precisa de socorro. E não pense que o seu lugar é ali, não tem para onde você fugir. Tem para onde fugir. Você vai achar alguém que te acolha. As pessoas vão te ouvir. Ninguém vai acreditar num abusador que você fez isso, que você fez aquilo. Porque as pessoas sabem tanto da sua índole, quanto da índole dele também. Né? Fica visível. Muitas pessoas, agora que eu já saí, muitas pessoas falam, eu sempre soube disso. O tempo sempre mostra conheci, sabe? Então, assim, que peçam socorro, que tentem ao máximo, todas as forças que você tiver, sair disso, porque tem vida depois desse porão do fundo do poço. Depois que a gente sai, a gente consegue e dá tudo certo. É difícil, é muito sofrido, é um processo longo, é demorado. Eu ainda não terminei o meu, né? Mas vale a pena. Um dia de cada vez. Vale a pena. É libertador. É libertador. Eliana, eu gostaria até de entrar um pouquinho nessa seara aí para pedir que você nos esclareça como foi a atuação da Maria da Penha, da Patrulha Maria da Penha. Hoje nós temos aqui em Anápolis a Patrulha Maria da Penha, coordenada pela capitã Daiane, onde participam diretamente outras policiais femininas, notadamente a sargento Daiane, que é irmã dela, e é claro, composta, como eu disse no início, doutora Lidiane, por policiais masculinos e por policiais femininas, nessa atuação que eu considero muito importante. Embora nós tenhamos, num passado não tão longínquo, comandantes que queriam retirar a plotagem da viatura da Patrulha Maria da Penha, dizendo que era desnecessário, que um policiamento ordinário comum faria esse trabalho. Nós entendemos totalmente diferente. Aqui eu até invoco a memória presente, viva aqui em nosso meio, um exemplo claro disso, a nossa ex-deputada Onaide Santilo. Junto comigo, enquanto ela era superintendente de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa de Goiás e no governo do Estado posteriormente, nós fizemos um trabalho no sentido de manter, de garantir a existência da Patrulha Maria da Penha aqui em Anápolis. Exatamente isso me inspirou a criar, a colocar o projeto de lei e aprovar a existência do Batalhão Maria da Penha, para expandir esse trabalho. E a Eliana me dizia aqui, antes da gente começar esse trabalho, esta entrevista aqui, que foi bastante importante a atuação da Patrulha Maria da Penha. Eu gostaria, Lidiane, que você esclarecesse isso até para que as pessoas que nos acompanham possam entender onde buscar esse socorro. A palavra que você usou é muito importante. É socorro. Socorro, na verdade a gente precisa disso mesmo. E enquanto policial militar, eu preciso valorizar a atuação desse grupamento específico, especializado de policiais que realmente se capacitam para atender a ocorrência dessa natureza e também para a gente incentivar os outros policiais a atuarem da mesma forma, sejam eles policiais civis, policiais penais, policiais da Polícia Técnico-Científica, que a necessidade da gente combater a violência em todos os campos. E muito especialmente, nós estamos finalizamos agora recentemente o mês de maio, né? Que é um mês dedicado a Maria, um mês dedicado à mulher, um mês dedicado às noivas, e que a gente precisa muito, independente do mês, do dia, preservar qualquer ser humano da violência. Então, se você puder nos explicar um pouco disso antes do nosso final, eu gostaria muito de valorizar esse trabalho. A primeira... Pontuando que uma das declarações que ela me deu é que ela já estava desacreditada, que ninguém ia dar esse suporte, que ninguém ia dar esse socorro. E ela foi surpreendida, coronel, pela forma como ela foi abraçada e pela forma como olharam para ela e para a causa dela. Por isso que eu disse da capacitação. Sim. Se a gente claro que todos nós, quando entramos na Polícia Militar, nós passamos por um curso de formação em todos os campos, mas ele é muito eclético. Conforme já foi falado aqui entre psicologia e psicanálise, é a mesma coisa. É um policial que trabalha nas ruas, foi preparado para trabalhar para o combate à criminalidade, e um policial que foi preparado, capacitado para trabalhar na Patrulha Maria da Penha. É um pouco diferente. Então é disso que a gente precisa falar. Tá.
quando eu apanhei a primeira vez que eu fiz, a vez que eu fiz o primeiro boletim de ocorrência, muita gente falou pra mim, você tinha que ter ligado para a patrulha. Mas eu ainda não tinha, assim, tanto conhecimento, eu não sabia como que funcionava, porque quem não passa por isso, sabe que existe a Maria da Penha, que é para homens agressores, mas você não sabe como funciona. Então, assim, eu não liguei pra patrulha, eu fui pra delegacia. Todo mundo falou, se você tivesse ligado pra patrulha, seria melhor. Enfim. Quando, das outras vezes, aí eu já estava até conversando com a Camila Eliana, eu conheço uma policial que trabalha, você lembra que você falou pra mim? Eu vou te passar o número dela, qualquer coisa que acontecer. Deixa eu só fazer uma ressalva. Eu conheço uma pessoa que vai te ajudar. Capitã Elisete, esposa do Coronel Adailton. Foi. Então foi a capitã que articulou. A capitã ligou pessoalmente Pra mim. pra Eliana. Foi atrás. E olha que a capitã Elisete não tá em atuação. A atuação da capitã Ela Elisete me falou é quando estar ela me junto com ligou. o Coronel Adailton, é estar ali fazendo serviços sociais, ajudando nessas demandas. E quando a gente passou para ela o caso, ela ligou para Eliana, quis saber da Eliana o que estava acontecendo. E num segundo momento, ela mesma ligou para a capitã Daiane. Quando aconteceu agora desse fato que ele acabou sendo preso, agora em abril? Quando ele foi preso, que o pessoal foi lá, a patrulha foi lá pra porta de casa, foi assim, porque até então eu fazia os boletins de ocorrência, eu tenho vários boletins, acho que eu tenho 8 boletins de ocorrência das coisas, das ameaças, das agressões, da minha roupa picada, de ter entrado dentro do meu carro um dia na porta do hospital, comigo dentro do carro, não saía, mas nada acontecia. Aconteceu o dia que eu consegui falar com a patrulha e eles foram para parte da minha casa. Porque até então ninguém conseguia fazer nada. Inclusive a delegada já tinha pedido até a prisão dele, porque ele já tinha quebrado a protetiva várias vezes. O Ministério Público rejeitou. Eles só prenderam ele porque foi a patrulha que pegou ele lá na porta. E assim, primeiro carro que foi de polícia, eles não deram tanto ouvidos pra mim, e quando a patrulha chegou foi que eles me ouviram. Não, ele vai agora. Embora o policial não esteja atuando diretamente na Patrulha Maria da Penha, ele tem o conhecimento necessário para saber dirimir, saber discernir entre uma maneira de atuar e a outra maneira. Saber acolher, né? Acolhimento, a palavra é essa, né? Acolhimento. E é o que ela deve ter se sentido quando a mulher chegou para atender, que é o diferencial, com certeza absoluta. Sim. E agora, para a gente encerrar, doutora Lidiane, eu sei que você não dá conselhos, mas eu quero que você encerra pra gente. Vai fazer uma consultoria aqui agora, então não é conselho, é consultoria. Uma consultoria, Bom, informe. O que você acha que é pertinente pra gente encerrar, pra ficar aí cravado no coração da mulherada? Para quem não está no relacionamento abusivo e conheça alguém que esteja, fique ali do lado, sendo a rede de apoio, porque ela vai precisar uma hora. E para quem está, procure ajuda, procure terapia, procure um familiar, procure uma amiga, né, e peça essa ajuda para você poder conseguir sair disso, porque é possível, como a gente falou, é muito difícil, sim, mas é possível, e depois que você sai, é libertador, e você pode voltar a ter uma vida com abundância, né, que é o que a gente quer e precisa. É o que a gente deseja, o que a gente sonha, né? Bom, então encerramos o nosso podcast, que foi maravilhoso. Obrigada, Eliana. Obrigada, doutora Lidiane. Pela Vocês oportunidade. fizeram toda a diferença aqui. A gente tem certeza que essas informações vão chegar em muitas mulheres. Obrigada a você que parou para nos assistir, para nos acompanhar. E muito em breve. Eu quero fechar aqui. E muito em breve, o segundo podcast, o fechamento está com ele, Adailton. Olha, tá vendo? Ela tirou até o coronel agora. Gente, mas é muito importante o que nós fizemos aqui agora. Eu até acredito que as pessoas que estão nos acompanhando, se quiserem interagir, as nossas redes sociais, todas elas são o Coronel Adailton. A doutora Lidiane, se quiser ficar à vontade também. A gente precisa colocar com muita propriedade para os marmanjos, para os homens que se dizem homens. Quem agride não é homem, não pode ser considerado homem. Mulher ou qualquer outra pessoa não merece ser agredida. Está muito longe aquela ideia de que a mulher ficou com o cara porque ela gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Mulher ou qualquer ser humano precisa de muito amor,
de muito carinho. Façam isso, façam isso. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade de participar de um evento de tamanha magnitude. Eu sempre peço nas minhas orações para ganhar o dia. E hoje, com certeza absoluta, com essas companhias maravilhosas, com a sua companhia que nos acompanham aqui pelas redes sociais, eu ganhei o meu dia. Muito obrigado.